Bom dia, pessoal. Há um tempo atrás, eu tô aqui dando uma geral aqui, levei a Laura na escola, tô dando uma arrumadinha na cozinha aqui, e lembrando, há um tempo atrás eu fiz esse canal, fiz assim, né? Cadastrei esse canal, e eu não sabia muito bem como utilizar, né? Aí tá aí, Horizontes da Fé. Me veio esse nome na cabeça, e eu senti de criar como se fosse um canal no YouTube, um nome. Eu tenho um perfil que chama Salvos pela Graça e deu vontade de criar. Me veio esse Horizontes da Fé. A ideia inicial era de pegar cultos, debates que seriam relevantes, mas sem me mostrar. Não sei se alguém sabe, até mesmo se importa com isso. Há 6 meses atrás, exatamente no dia 23 de fevereiro deste ano de 2025, nós identificamos, meu filho passou mal, Miguel, teve uma parada cardíaca de 12 minutos e logo após nós constatamos, né, que ele estava com um linfoma e ele está tratando até agora. Nesse momento eu estou aqui limpando aqui, lavando as vasilhas, coisas assim, para encher de água, e eu estou aqui em Teoflotone com minha menina. E Miguel está lá com a mãe dele em Belo Horizonte. E eu fiz um devocional ali, todo mês eu tenho um livro que eu chamo de Viver o Livro. Esse mês eu estou lendo João, o Evangelho segundo João escreveu. Para mim, particularmente, é o Evangelho mais bonito, que mais me envolve. Eu até falo, como sou professor de escola dominical, e a gente tem nossa vida na presença de Deus, alguém pergunta, professor, alguns me chamam, professor, qual o livro que o senhor recomenda para que eu comece a ler a Bíblia? Eu sempre recomendo o livro de João, então eu sempre revisito esse livro. Eu acho que todo cristão, novo convertido, deve ler o livro de João. Apresenta o Senhor Jesus de uma forma, um Deus amoroso, um Deus que está próximo, né? E eu estou lendo. Mas aí eu estava lendo o devocional também, que eu sempre leio o devocional da Escola Bíblica, e falando que Deus formou o espírito do homem, né? Dentro de si, dentro do homem. Verdade. Dentro de si. E isso faz a diferença do homem e dos demais animais. Nós somos, enquanto cidadãos aqui dessa terra, cidadãos, eu estou parecendo os alunos que são formados, os cidadãos dessa terra, são os animais, né? E alguns querem nos convencer que nós não somos nada mais do que isso. E aí eu tinha feito meu devocional, e aí fui ler, como hoje é dia 1º de outubro, hoje esse mês eu vou ler de novo o livro de João, como disse vocês. E eu li o primeiro capítulo, segundo, terceiro, hoje eu li até o capítulo 5, agora de manhã, bem lentamente. Esse é o segredo, é viver o livro. Então pretendo ler pelo menos 15 vezes o livro de João esse mês. Só o livro de João. Por isso que eu chamo de viver. Eu estava lendo Hebreus no mês passado e eu voltei para o livro de João. E uma coisa que chama muita atenção do livro de João é a parte onde João fala: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí a gente para pensar. Se a gente pensar muito bem, o que a palavra diz é que todos nós
Todos pecaram e destituídos estão da glória. Né? Nós merecemos, na verdade, é a perdição. Mas Deus, em sua misericórdia, mandou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio em obediência. E a Bíblia diz que, olha que maravilha, nós não vimos o Senhor Jesus em pessoa, mas tiveram pessoas como nós que viveram com ele. João é um, né? João fala, ele se chama de apóstolo amado. Isso fala muito mais da personalidade de João do que a gente pode imaginar. Eu imagino, nenhum outro apóstolo falou que ele era o apóstolo amado. Né? Ninguém descreve o próprio João como se Jesus o amasse mais que os outros. Mas João se autodenomina o apóstolo amado. E ele viu a glória do unigênito do Pai. Eu fico pensando, não porque... E aí eu parei para pensar, será que Jesus amava João mais do que os demais? Nós sabemos que não. O Senhor Jesus é nosso Deus, e Ele amou João como nos ama, como me ama, como ama cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, ou que vão assistir, ou que vão... Se porventura quiserem compartilhar, se inscrever no canal, não é o objetivo. Se eu falar, se uma pessoa escutar isso que eu estou falando, eu já atingi meu objetivo. Portanto, eu não vou nem compartilhar. Esse vídeo não foi compartilhado, não será compartilhado, ele só vai ser postado no meu canal. Mas João diferenciava-se quando ele escreveu, porque talvez João amasse mais. A Bíblia fala que João deitava no colo de Jesus. João era uma pessoa que ele, no dia da morte de Jesus, ele estava deitado no peito de Jesus. Então, fala muito mais, João deitado no peito de Jesus, fala muito mais da ideia de quem era João. Quem era João? Ele era a pessoa que amava sem condição, e acho que é por isso que eu gosto tanto do livro de João, porque João mostra a sua intimidade com Jesus, mas não com Jesus só como homem, mas a intimidade, o temor que ele tinha de Jesus como Deus. Né? Tanto que ele fala que nós vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai. Ele não falou filho único. Se você ler o texto original em grego, está falando sim do unigênito, o único filho que foi gerado pelo Pai. Nós somos filhos de Deus quando nós aceitamos o Senhor, mas por adoção, através do sacrifício do Filho único de Deus, unigênito, o único que foi gerado pelo Pai. Adão foi formado do pó da terra, mas ele não foi gerado. Nós somos filhos de Adão. E Adão, como nós já sabemos, Adão pecou. Mas Jesus não. Jesus é diferente. Ele é filho de Deus. Ele foi gerado, unigênito, primogênito da criação. Eterno como o Pai, mas formado, encarnado para cada um de nós. Então, assim, as lutas, como eu comecei falando, meu menino, elas vêm, nos abatem, nos deixam cansados, às vezes pensativos, mas uma coisa nós sabemos, Deus veio, Ele mandou seu Filho unigênito, não para que viesse fazer um passeio, mas para morrer na cruz por nós. E se o próprio Filho deu sua vida em obediência ao Pai, por que nós não podemos fazer isso? O livro de Jó é um exemplo. Jó, tem gente que vem de Jó como um Senhor maravilhoso da paciência. Não, Jó murmurou. Mas uma coisa que Jó não fez foi blasfemar contra Deus. Foi aceitar o que Deus fez de bem, mas também, ele mesmo disse, quando a mulher pede para ele amaldiçoar Deus e morrer, ele diz, não aceitaria o mal se eu aceitei o bem.
Aí eu fico pensando, Deus tem feito tantas coisas por nossas vidas, a minha vida específica, minha família, Miguel tá doente, tá? Mas cada dia a gente vê um milagre, o cuidado de Deus. E que eu queria deixar aqui para os irmãos hoje, as pessoas hoje aqui, muitas vezes nós pensamos que Deus nos abandonou por causa da luta, mas Deus está nos fortalecendo, nos dando a oportunidade de entender o que Ele tem para nós. Eu tenho certeza que tudo o que a gente tem passado é um propósito de Deus para alcançar novas vidas. E pela fé eu creio que meu filho está curado, que ele vai testemunhar disso. E vidas já estão sendo e serão alcançadas pelo testemunho dele. Eu vou finalizar aqui, vou sair agora, vou para o trabalho, guardar essas águas aqui na geladeira. Tá? Mas eu vou deixar essa mensagem para os irmãos. Todo mundo. Será que nós estamos agradecendo a Deus? Será que nós somos gratos por tudo que Ele fez? Ou só queremos o bem? Não estamos dispostos a aceitar o momento da dificuldade. Pensa nisso. E que o Senhor abençoe cada um de vocês. Obrigado.